Seja muito bem-vindo a Caçadores de Endorfina TV, o Movimento Cura, o podcast da vida real. Hoje estamos aqui na Praia Brava, Itajaí, na clínica Hábitos, com nada mais nada menos que o Dr. Bernardo Barros, um especialista na medicina funcional. É isso? Seja muito bem-vindo, é uma honra para nós da Caçadores te ter no nosso programa hoje. Pô, Marcelinho, a honra é toda minha, cara. Te acompanho desde o começo lá do Caçadores de Endorfina, da overdose de endorfina, na verdade, Sim. cara. Então, é um prazer muito grande estar para mim. Posso te dizer que eu vi várias vidas que tu já influenciou, que tu já ajudou, e eu fui uma delas também, cara, lá no começo, onde eu comecei a praticar mais atividade física, me alimentar melhor, tudo isso daí, tu tava lá já no comecinho me inspirando também, e eu te agradeço muito a isso. Bacana, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Bernardo, vamos lá, vamos falar um pouco sobre medicina funcional, né? Acredito que hoje é uma crescente bem grande hoje, acho que tem muita gente se especializando nisso, mas você com esse ser humano que você é, né? Um humanizado, diferenciado realmente. E é isso que a gente quer trazer para Caçadores, sempre pessoas, um serviço, um servir mais humano. Né? Então, por isso que eu vou estar sempre tentando trazer pessoas para vocês aqui, como o Dr. Bernardo, como a gente trouxe a nutricionista Laís, como a gente trouxe o Vini. Então vai ser geralmente mais nessa pegada sempre, tá? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, para as pessoas te conhecerem também um pouco melhor, né? Um pouco da tua carreira, um pouco da tua formação, né? E para a gente estar por dentro um pouco aí do que passou pela tua vida. Que legal, cara. Pô, eu agradeço muito essa oportunidade, na verdade, né? Para falar um pouquinho da minha história dentro da medicina. Isso. Né? A gente escolhe a nossa profissão muitas vezes muito cedo, né? A gente vai ver ali com 16, 17 anos está tendo que fazer escolhas já que vão impactar na nossa vida para o futuro, muito lá para frente. E eu sempre quis fazer medicina, né? Desde criança, cara, fui muito influenciado pelo meu pai é médico, meu pai sempre foi um grande exemplo para mim e eu quis fazer medicina. Entrei na medicina, vestibular de medicina, cara, já quando eu entrei na faculdade eu já sabia o que eu queria fazer, né? Já foi muito... E era basicamente, de novo, seguir o caminho dos meus pais. Meu pai, né? Meu pai é radiologista, então eu, já entrei na medicina meio que fechado para outras coisas, assim, sabe? Já fui meio que, vou fazer radiologia, vou seguir o passo dos meus pais, do meu pai tinha uma clínica, e eu sempre pensei em trabalhar com ele, né? Só que, cara... Então eu fiz medicina, fiz radiologia, fiz 3 anos de radiologia na Santa Casa de São Paulo, então um dos maiores hospitais do Brasil. Legal. Depois disso, cara, fiz mais 2 anos de especialização em neuroradiologia, fui para fora, fiquei em Nova York um tempo, fiz toda a minha formação de neuroradiologia, voltei para Santa Catarina, que foi a minha cidade natal aqui, Itajaí, eu sou nascido aqui. Então, quando eu voltei para cá, cara, eu comecei a trabalhar assim com neuroradiologia mesmo, cara, já tive todos os títulos de neuroradiologia que tu pode imaginar, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Neuroradiologia, desculpa te interromper, só para as pessoas em casa também entender que às vezes, né, e eu também, só para mim entender, a neuroradiologia é como se fosse a neurociência, estuda... A neuroradiologia, cara, é a parte da radiologia, o que é? A parte da medicina relacionada a diagnósticos por imagem, né? Então, ressonância, tomografia, ultrassom, então essa é a parte da radiologia que está relacionada aos exames de diagnóstico por imagem. Entendi. E a neuroradiologia em si é a parte que faz a parte do sistema nervoso central, da cabeça, do cérebro, né? Então eu sempre o que eu faço basicamente é ressonância de encéfalo, de cérebro. Legal. E assim, eu tava já trabalhando com isso há muito tempo, tal, e de repente, cara, eu comecei a ver assim, muito diagnóstico brilhante, mas assim, que não tinha muito mais o que fazer. Né? Então, já pegava meio que o fim da linha. Né? Entendi. E eu comecei... Queria se desafiar, talvez, né? Algo a mais. Algo a mais, cara. Eu queria muito mexer com a possibilidade de dar saúde, muitas vezes, e não de pegar um estágio final de doença. Entendi. Sabe? Então isso foi uma coisa que me motivou muito. E em paralelo eu comecei a estudar, a me interessar cada vez mais pela medicina que provê saúde, né? Que é a medicina funcional.
Então, de 5, 6 anos para cá, cara, eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a fazer pós-graduação aqui no Brasil. Hoje estou fazendo uma pós-graduação no exterior em medicina funcional também. Então, eu comecei quando eu vi, eu estava estudando mais essa parte de medicina funcional do que a parte da neuroradiologia mesmo, que era o que eu atuava. Só que para mim sempre foi um dilema, né? Porque assim, fiz toda a minha formação para seguir os passos do meu pai. E de repente, como que eu ia falar para o meu pai que eu não estava mais querendo fazer continuar aquele segmento da medicina, seguindo os passos? Então, para mim foi uma batalha muito grande interna, assim, até eu conseguir, sabe? Não tá mais nessa onda, tu tá em outra, agora tem que ir. E ele entendeu tranquilo? No começo ele foi meio reticente, assim, com razão, né, cara? Porque muita gente não conhece a medicina funcional, né? Depois que passa a conhecer, é outra coisa. Mas tem muita gente que não conhece e julga muito por não saber, às vezes, né? Mas depois que ele começou a conhecer tudo, viu que era uma coisa séria, que eu comecei a tratar ele, meu pai perdeu quase 20 quilos. Né? Então, meu pai mudou de vida, então eu acho que a partir daquilo dali ele começou a levar a sério. Daí no final ele, hoje ele é um incentivador meu, assim, sempre foi na verdade, né? Nunca ficou contra em nenhum momento, mas fica reticente, normal, preocupação de pai, né? Tava ali no caminho trilhado, tudo certinho, e de repente o cara quer dar a curva, como assim, né? Então legal, foi muito legal nesse sentido, assim, sabe? Mas hoje em dia, cara, eu vejo que foi uma decisão muito boa que eu fiz na minha vida, assim, e eu vejo que foi uma coisa que eu sempre gostei, na verdade. E que se eu não tivesse entrado na medicina tão focado já no que eu queria, tipo, seguir os passos do meu pai, essa teria sido a minha escolha lá atrás, por aptidão, por vontade. Então, entendi. Hoje eu tenho muita certeza disso, assim, sabe? Já sabe o que veio fazer. É isso aí. Cara. Maravilha. Já que a gente está falando disso, tu já contou um pouco da tua formação, vamos falar um pouco então sobre essa medicina funcional, a medicina, alguns chamam integrativa, né? Essa medicina personalizada. O que é? Qual a diferença para as outras? Tipo, então, cara, como é que funciona isso? Assim, muita gente realmente não conhece como que funciona a medicina funcional, né? E por não conhecer, fala que é moda, que é modismo, é uma coisa nova que está vindo aí e tal. Mas na verdade não é, cara. É uma medicina que se pratica há muito tempo já. É aquela medicina lá de antigamente, sabe? Aquela medicina que sempre quando eu faço entrevista aqui, que eu converso com os pacientes, cara, a consulta leva 1h30, 2 horas. Nessa 1h30, 2 horas, eu entro em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, a gente presta atenção nos hábitos, presta atenção na rotina, vê tudo aquilo que pode ser melhorado. E eu sempre falo que é como se fosse aquela medicina que nossos pais tinham, nossos avós mais provavelmente tinham, né? Que é aquele cara que era o médico da família, que sabia da rotina, que sabia tudo. Era mais amigo do que... Era uma pessoa íntima. Quase, assim, né? É isso que eu tento fazer com os meus pacientes. Mas não é só isso. Tem toda essa parte antiga, né, que é a medicina do passado, que eu falo, aquela medicina onde tu realmente vai nas raízes dos problemas, né, junto com muita coisa nova, muita tecnologia que hoje está disponível e que também não precisa ser ignorada, né? Então eu acredito que é a medicina do passado junto com a medicina do presente e que eu sinceramente acredito que é a medicina do futuro, né? Aquela medicina que provê saúde, aquela medicina que busca te melhorar, te otimizar. Então essa é a medicina funcional. Trabalha em cima de prevenção ao invés de tratar que era o que estava te deixando realmente agoniado na radiologia lá, né? Que tipo, chegava já... Então tu quer realmente trabalhar essa parte que previne, né, cara? E assim, cara, como que funciona a medicina funcional, né? Primeiro que tu mesmo falou ali, ela é uma medicina integrativa, né? Integrativa por quê? Porque a gente não consegue acreditar que uma parte do corpo ela é dissociada da outra. Todas elas são interligadas. Então, o que acontece muito hoje, né? Tu vai ver um paciente, ele tem 2, 3 médicos. Né? Tem um cardiologista, tem um endocrinologista, tem um neurologista. Às vezes eles estão dando remédios diferentes, interferindo na função do outro e eles nem se conversam.
como se fosse tudo separado. E na verdade não é. O corpo humano ele é interligado, é uma coisa só. E não tem como tu mexer em uma coisa sem interferir em outra, né? Então por isso que ela é chamada integrativa também, porque ela é holística, ela pega tudo, ela vê o todo, né? Então é quase que um sinônimo aí, medicina funcional integrativa. Legal. E a gente acredita muito, cara, que as raízes da grande maioria dos problemas de saúde eles são incomuns. E geralmente estão associados a hábitos de vida. Então, teu sono, tua capacidade de relaxar, como que é a tua carga de atividade física, ela está adequada ou não, como que é a tua alimentação, como que é a tua carga de estresse. Todo mundo hoje é muito submetido a estresse, né? Mas o mais do que tentar se isolar do estresse é como que tu reage ao estresse, qual que é o teu modelo mental e como são as tuas relações. Então, tudo isso daí faz parte do que a gente chama das raízes da grande maioria das disfunções de saúde que vão acontecendo com o tempo. Entendi. Eu vi você falou uma coisa bem interessante ali, que eu vi, inclusive, eu li sobre uns dados, né, de especialistas, que 85% das doenças, elas não são genéticas. Sim. São desenvolvidas através de maus hábitos ao longo da vida, que foi o que você falou. Né? Então, tem um conceito, Marcelinho, que é muito interessante, que com certeza tu já ouviu falar, né? Genética e epigenética. Tu já sabe a diferença entre elas? Não, a epigenética eu não tinha ouvido Genética falar. O que é? É aquilo que tu recebe do teu pai e da tua mãe. É o teu DNA. Isso daí vai ficar contigo até o final da tua vida, né? Ela não muda. O teu DNA não tem como a gente mudar. E o que é epigenética? Epigenética são os teus hábitos, o teu estilo de vida. E hoje a gente sabe que os teus hábitos, o teu estilo de vida, a tua epigenética, ela é mais importante como um fator determinante da tua saúde do que a tua própria genética. Um exemplo, tá? Vamos supor que tu, Marcelinho, nasceu com um gene que está relacionado ao aumento da incidência de câncer, um pró-oncogene que a gente fala, tá? Ou então relacionado à obesidade, doença cardiovascular, né? Então, hoje a gente sabe que se tu tiver um bom estilo de vida, se tu tiver bons hábitos, tu consegue modular, silenciar esse gene não vai se expressar pro resto da vida. E por outro lado, se tu tens um bom gene, mas tu avacalha, tu fuma, tu bebe, tu não dorme bem, daí tu não tem como esperar coisas boas disso daí. E tem um trabalho muito interessante, cara, que foi publicado na New England. Para tu ter noção, é uma revista de Harvard. É a revista de maior impacto dentro da medicina e não é a revista de medicina funcional. Entendi. Tá? É a medicina mais raiz que tem, assim. Então, nessa publicação, o que o autor concluiu? Se tu tens um familiar obeso, tu tens mais ou menos 40% de chance a mais de ter obesidade. Mas se tu tens um cônjuge ou um melhor amigo obeso, tu tens 170% de chance a mais de ter obesidade. Caraca! O que isso quer dizer? O teu estilo de vida, os teus hábitos, a tua epigenética, ela é mais importante do que a tua genética. Então isso daí é muito interessante. Faz sentido, porque no que eu estou lendo, que eu até te indiquei o livro, né? Que você é a sua cura. Quero ler. É fantástico. Fala muito disso também. Só não tinha usado esse termo técnico que você falou aí são os hábitos, né? De epigenética. Não, eles não falam nesse termo técnico, mas é justamente isso aí, é o que eles falam. Então aqui trabalha muito isso também, né? Essa parte holística, que é o que a gente estava conversando antes de iniciar o programa, que o Dr. Bernardo concorda também, e a medicina funcional trabalha isso, que corpo e mente estão 100% ligados, então existe toda essa parte realmente holística e ainda efeitos placebos e nocebos, né? Com certeza. Sem dúvida alguma. E a gente vê que muitas das doenças graves que se tem hoje, cara, doenças autoimunes, cânceres, por exemplo, tem muito gatilho mental envolvido. Sim. Não tem como dissociar uma coisa da outra, mente e corpo. Sim. Eu acho que esse lance que você falou do câncer e tal, muita gente, eu acho que aceita a sentença realmente de morte no momento que é diagnosticado, tipo assim, e se a pessoa não for forte mentalmente, né, se ela não tiver uma cabeça boa, ela se entrega, eu acho que isso acelera, podendo fazer totalmente o reverso se for uma pessoa positiva pra frente. Eu li um caso, cara, muito bacana, de um cara que ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa.
O médico deu poucos meses de vida para ele e essa doença se desenvolveu por conta do estresse. Sim. E aí ele olhou para o médico e falou assim, se foi o estresse que desenvolveu essa doença, então eu vou desenvolver a cura da forma de não me estressar e coisa. Ele começou, um anti-estresse. Ele começou a assistir vídeos de humor todo dia, cara, direto assim, não sei quantas horas por dia. Isso aliviava para ele, era uma doença que dava muita dor. Isso dava para ele 2 horas por dia sem o efeito da dor, que ele conseguia dormir sem o efeito da dor, dando gargalhada, dando risada. Depois de alguns meses ele já estava de pé, de novo. Porra. Cara, é muito louco, né? Então, olha só, cara, não é um filme, é uma... Eu li, tem uma história aqui, nesse livro, quando tu ler, tu vai ver também. A história de um cara que isso... Que quando aconteceu isso, tanto é que a medicina inteira, cara, veio pra estudar o que aconteceu no cara, assim, porque ele foi se curando, cara, dessa forma, entende? Então, olha, cara, o negócio é muito cara, realmente isso louco, é modelo mental, né, Marcelinho? É o que eu sempre falo também, assim, cara. Pô, muita gente reclama do estresse, cara. Pô, todo mundo é submetido ao estresse, cara. Não tem como a gente pegar e querer morar numa ilha deserta e se livrar de tudo, porque até lá a gente vai ter estresse. Pô, como é que a gente vai conseguir a comida? Como é que a gente vai conseguir a água? Não vai ficar muito tempo sem fazer nada, isso gera estresse também, não dá pra ficar sem fazer nada. Então, o grande negócio, cara, é aprender a reagir bem ao estresse, ter atitudes positivas em relação ao estresse. Tem gente que desconta o estresse na bebida, tem gente que desconta o estresse na comida, tem gente que desconta o estresse na esposa, no esposo, e tem gente que desconta na atividade física, por exemplo. Né? Tem gente que desconta na alimentação por ruim, tem gente que desconta na alimentação fazendo um prato legal, né? Fazendo uma comida saudável, se cuidando, isso daí meio que, né? Yoga muito importante, né? Um modelo de pensamento legal. Então, a gente tem que procurar reagir bem ao estresse, porque o estresse vai estar caminhando com a gente o tempo inteiro. Né? E hoje cada vez mais, né? Porque na sociedade que a gente vive, né, cara, é uma sociedade que exige muito e eu vejo assim... Performance. A nossa sociedade vende isso. Vende que estresse é um cara bem sucedido. O cara que tá estressado é porque ele tá bem sucedido, porque ele tá ganhando grana. Para ganhar grana o cara tem que estar estressado, o cara tem que ser estressado, senão financeiramente ele não tá bem. É isso aí. Sabe? Então cada vez mais difícil, cara. É muito legal isso, essas colocações. E é legal também, cara, a gente saber muito bem o que a gente quer pra nossa vida, né? Porque cada um quer uma coisa. Não deixar, às vezes, cara, a gente cair numa pressão do que o que um acha que é certo, o que o outro acha que é certo, né? Pô, saber muito bem aonde que tu quer chegar, o que tu gosta, o que te deixa feliz. Exato. Isso daí e é por isso que eu te admiro tanto. É isso, cara. Na verdade não tem muito segredo, né? Só que eu sei o quanto é difícil, porque também não é fácil pra mim. Sim. Eu também passo por todo esse processo que você falou, porque hoje eu me libertei bastante disso, mas a maioria das pessoas é sempre preocupado antes de tomar a ação que ela deseja, que o coração dela pede, que a essência dela pede, ela entra primeiro num tipo, pô, mas se eu fizer isso aqui, né, o que o fulano vai pensar, o que o ciclano vai falar, o que os outros vão... Sim. Cara, e aí tu vai te virando prisioneiro, cara, e aí realmente tu não vive o que tu queres viver, tu não vive a vida, sabe, tu não vive essa essência, tu acaba não te ouvindo mais, tudo por conta de, sabe, tu nem tudo sabe bobagem. mais o que tu quer, quem tu és, o que tu gosta. Não sabe, se perde totalmente. Então fazer essa busca, esse resgate de novo, de o que a gente é, de começar a se ouvir de novo, é um caminho longo, entende? E hoje eu vivo isso, né? Como você colocou. Mas, cara, eu tenho todos os outros fantasmas também, porque é uma corrida, né? Porque tu abre mão de um monte de coisa. Quando você decide ser a sua essência, quando você decide... Então, por isso que eu digo, não é fácil. Porque você abre mão e o caminho se torna muito mais longo para chegar onde você quer chegar. Porque você não vai bajular ninguém. Porque você vai ser quem você quer. Então, tipo, você vai cair no julgamento dos outros. Os outros vão te olhar da forma que eles quiserem, vão te julgar da forma que eles quiserem. Então isso tudo vai levar mais tempo para fazer você chegar onde você deseja. A pessoa tem que estar muito bem resolvida e muito bem segura do que quer, né? Exato. E hoje em dia é muito difícil ver isso, porque a gente está tão suscetível, às vezes, a julgamento, a opinião dos outros, que a gente realmente para de olhar para si, né? Para de se perceber, de se conhecer, de se autoconhecer.
né? E eu acho que sempre, como a gente é integral aqui, como a gente fala que muitas vezes a gente tem profissionais parceiros, cara. E assim, um dos que eu mais gosto de indicar realmente é terapia, é fazer um bom acompanhamento com analista, com psicólogo, porque tem muita gente que precisa, né, cara? E assim, hoje em dia eu acho que vai ser cada vez mais, cara, porque jovens principalmente, tudo eu acho que começa submetidos à pressão, cara. E eu acho que começa tudo daí, né? Tanto é que a sua primeira consulta você é mais psicólogo do que, né? Exatamente. Porque é isso que você falou, eu preciso entender, eu preciso saber como é que é a tua rotina, né? Como é que funciona. Então faz total sentido, cara. Eu vejo muito por esse lado também. E é por isso, mais uma vez, agora vocês já vão entender um pouco mais o porquê que eu chamei o Dr. Bernardo, porquê que eu queria tanto que ele participasse com a gente no episódio, porque realmente tem uma visão diferente, é uma coisa, né, é um atendimento humanizado realmente, tá? Então tem muita coisa boa aí pela frente, vem junto. Fico muito feliz, cara. Fiquem aí com a gente. Então a gente pode dizer que a medicina integrativa, a medicina funcional, ela é para as pessoas que não se encontram mais hoje, que não sabem, que estão realmente nesse nível de estresse, que não conseguem mais se ouvir, que não conseguem mais... Com certeza, é aquela pessoa que quer ir na raiz do problema, não aquela pessoa que quer às vezes só tomar um remédio e tapar um buraco, botar o tapete em cima da sujeira. Não, aqui a gente quer ir na raiz do problema, né? Então é pegar aquelas causas básicas que eu te falei ali e fazer mudanças, né? Outra coisa que eu sempre falo aqui é que é um trabalho em conjunto, isso que eu acho que é o mais legal. Não adianta eu chegar aqui, a gente fazer uma consulta, eu te falar um monte de coisa que deve ser feito, que é legal tu incorporar no teu dia a dia, que é legal tu melhorar teu sono, começar a fazer atividade física, te mostrar um prato de comida, ver como é que se faz, o que é uma comida saudável. Não, cara, se tu sair da porta ali, cara, esquecer tudo que a gente falou. Então é um trabalho em equipe, né? Eu tenho que te cativar, eu tenho que te trazer pro meu lado. Porque senão tu não tem que o resultado vai depender exatamente. Do paciente, né? E não... O resultado, cara, ele trabalha dessa equipe, é que nem um filme, tem um diretor e tem um ator principal ali. Eu sempre vou ser só o diretor aqui, eu não consigo ir ali fazer pela pessoa, a pessoa que vai ter que fazer, né? É aquilo que a gente falou, né? Também ali no começo a gente estava falando, é isso, tipo, se... A pessoa pode vir aqui e fazer o que quiser, a soroterapia, tu vai indicar um monte de coisa, vai gastar um monte se ela não fizer a parte dela, se ela ir lá e cervejinha, cigarrinho, vai. Pô, doutor, não tá dando certo isso aqui, cara. É o sereno, né? É o básico. É o sereno. Então, sereno fez mal. O básico tem que ser feito, cara, não tem jeito. Não adianta a gente botar a cereja do bolo se não tem o bolo, se não tem a massa. E o básico é o quê? É uma boa alimentação, é um bom sono. Fazer atividade física, ter um ter bom modelo mental para se, né, que isso ter uma custa boa R$0. ao estresse. Se isso for tudo ver custa isso R$0. tudo, é zero. Né? R$0. Mas as pessoas elas estão tão, hoje em dia, tão na inércia, que elas não conseguem perceber isso. Elas têm que vir aqui às vezes ouvir isso. E às vezes ouvem e não acham que é besteira. Né? Tipo, eu quero só a fórmula, é isso que você falou. Essa mudança de hábito eu acho que deve ser a parte mais difícil para você conseguir entrar na mente realmente do seu paciente, fazer ele mudar ter essa mudança. Quando eu comecei a pós-graduação de um cara que eu admiro muito, né, que foi um dos grandes professores que eu tive aí, ele falou assim, cara, de cada 10 pacientes que tu tens, 50% não vão voltar. Eles não vão voltar, porque eles vão falar que tudo que tu falou é básico, que eles já sabem tudo, não vão acreditar em muita coisa. Então, assim, 50% esquece. E não é pela tua consulta, não é a tua... É porque os caras não vão voltar. Porque eles não querem fazer o que tem que ser feito. Não querem fazer o que tem que ser feito. Eles querem resultado rápido, então esses vão em outro cara, vão fazer... É a geração imediatista, né? É isso que a gente está vivendo hoje, né, cara? A gente falou isso no episódio com a nutricionista Laís também. Cara, é do imediato. A galera quer tomar uma pirulazinha e acordar amanhã quer pronto. Ser emagrecido, né? Quer emagrecer. Exatamente. E longevidade, né? Quer chegar lá com 60, 70 anos, garotão, bebendo, fumando, comendo, uma vida desregrada, dormindo mal, fazendo isso tudo e quer chegar lá bem.
Então, cara, não tem Não milagre, tem, né? não O tem. doutor tá aqui, mas ele não faz milagre ainda, tá? E assim, Depende cara, de esse vocês cara fazer também parte de fala vocês. assim, ó, dos 10 pacientes que tu atenderes, vamos supor que uns 3 vão, 50% não volta, 30% volta de vez em quando, faz mais ou menos, mas vai ter uns 20% que vai fazer tudo que tu manda. E esses 20% eles vão andar com bandeirinha tua pela cidade. É isso aí. Sabe? E é real, É cara. mais ou É menos real, isso daí, é porque bem eles assim. conseguem perceber o benefício que aquilo tudo traz. Sim. Então, cara, tu dormir bem, tu acordar com saúde, com disposição, Disposição, se sentindo, pô, cara, hoje é o dia de eu Aham, conquistar o hoje meu eu vou dia. arrebentar. Todo Cara, dia, né, isso cara? aí O cara não tem preço, não Marcelinho. Pô, tu dormir bem, acordar Não bem, tem. se alimentar bem, ter disposição, ter energia, cara, isso daí não tem preço. Não, realmente. Muito bom, cara. Muito bom. E a gente pode... Bom, tu já falou aqui, né? Eu ia pedir para listar algumas vantagens da medicina funcional, mas é isso, né? Acordar com disposição, tá bem... Cara, eu acho que é o principal, né? Eu acho que hoje em dia, cara, é envelhecer, né? Porque, assim, a gente tem que saber que hoje em dia a gente vai envelhecer e vai continuar sendo responsável por nós mesmos, né? Sim. A gente não quer ser um peso para os nossos filhos, não quer ser um peso para a sociedade, não quer ser um peso para ninguém. A gente quer, pô, morrer com 90 anos Ser e independente sem é o maior depender de ninguém. tempo possível, né, cara? E hoje em dia, se tu não tiver saúde, tu não consegue isso, né? Então, qual que eu acho que é o principal benefício da medicina funcional integrativa? É te prover isso daí, né? Entendi. Te prover um envelhecimento saudável, né? Então, tu vais... A ideia é tu conseguir ser independente até o último dia da tua vida. Até o último né? suspiro. Então, eu acho que esse é o principal benefício. Lógico que tem outros no meio do caminho, né? Sim. Muita gente vem pela estética, né? Mas a gente dá saúde e ganha estética do lado, mas eu acredito realmente que é E, secundário. cara, isso é o que eu sempre falo para as pessoas. E isso é pra vida, né, cara? Então, esse planejamento funcional, né, de saúde, cara, isso é pra vida, não é um projeto verão, não é um negócio daqui, para 2 anos, 3 anos, é pra vida, cara. Isso a gente tem que... Porque é o que a gente, cara... Eu sou um grande consumidor de podcast. Eu ouço e fiquei muito feliz quando tu me fez o convite, realmente, porque eu acredito que é uma plataforma de aprendizado, assim, daquelas que não tem igual. Pô, às vezes tu tá no carro, tu vai de um lado pro outro e tu aprende muita coisa. E num podcast, cara, com um cara que eu admiro muito, né, que é o Abílio Diniz, né? Fantástico, eu também sou fã. Ele cara. falou uma frase, Ele cara, é que eu muito não bom. vou esquecer nunca. Cara, ele falou assim: todo mundo hoje fala que eu tô muito bem, só que eles não sabem que eu comecei a me preparar para ter 85 anos com 28 anos. Exato. Então é Muito mais ou bom. menos isso, cara. Muito É a longo prazo, é uma Muito medicina bom. de longo prazo. O resultado não é imediato, é um negócio para se fazer, cara. Perder é difícil, é que nem uma poupança. Sim, sim, muito bom, exato. Abílio é abílio, né, cara? Não adianta. Muito bom. Aqui, essa aqui a gente já falou sobre. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já foi também, nós estamos na batida precoce. boa, a frequência está boa. Eu vou te fazer uma pergunta agora que talvez fuja um pouco da tua área, mas eu gostaria que tu colocasse a tua opinião realmente, né? O que tu acha e talvez o porquê que ainda não é a tua área, se tu vê que tem necessidade. A gente vai falar um pouco Eu queria saber qual a tua opinião sobre a medicina canabidiol. Se tu pensa em trabalhar, se tu trabalha com ela, se tu indica para os teus clientes, o que Cara, eu tu acho acha assim, ó, disso? eu sei muito menos do que eu gostaria de saber da medicina de canabinoide e sem dúvida ela tá no meu escopo de estudo. Certo. Tá? Em algum momento eu vou me aprofundar mais nela. Eu utilizo ela hoje, mas não de todo o potencial que ela poderia dar. Tá? Então eu utilizo no emagrecimento, tem algumas vantagens. Tem alguns outros casos que são legais, assim, cara, para déficit de atenção, um monte de coisa Toda assim. essa parte aí, né? Sistema nervoso, eu acho também. Ansiedades, tudo isso daí, cara. Mas assim, eu utilizo mais para emagrecimento hoje, em alguns casos selecionados, mas eu acho que sem dúvida o futuro dela, né? Ela tem muita aplicação. Tem muita coisa. E eu acho que muita gente vê com preconceito por Sim. achar que é outra coisa.
né? Eu acho, na verdade, que muita gente vê com preconceito, talvez porque não entende e porque talvez muitas pessoas que têm a oportunidade de estar trabalhando com ela, talvez não estudam também o suficiente e fazem um uso pra que ter não um real é uso, para ter, porque eu levantei uns dados aqui sobre, porque é uma coisa que eu vejo muita gente falar hoje também, né? Eu não sei se tu chegou a ler sobre isso e tal, como tu ainda não entrou a fundo, mas a planta da maconha, ela contém mais de 400 substâncias químicas. Cara, é muita coisa. Sim. Das quais 60 se classificam na categoria dos canabinoides. O tetrahidrocarbinol, que é o THC, que é o outro componente, é o único com propriedades alucinógenas e psíquicas. Exatamente. Né? Capaz de causar dependência química nos usuários. Tanto é que tanta gente me fala assim, pô, mas tu usa canabidiol para emagrecer? Como assim? Quem fuma maconha tem fome? Sim. Né? E é um completo, é o canabidiol, não é o tetraído, o THC. O THC. Né? Que daí existe aqui, eles falam em porcentagem aqui, né? Porque tem o CBD, né? Então são as diferentes classificações aqui, que é uma das substâncias químicas também encontrada na cannabis, que chega a representar mais de 40% dos extratos que contém na planta, o CBD. Né? Então, formulando uma receita com a porcentagem certa para cada indivíduo, que é o que você falou, do CBD e do THC, pode ser efeitos terapêuticos altamente positivos. Sim. Eu uso também na endometriose, esqueci de falar. É uma doença inflamatória crônica que também tem benefício muito grande Na verdade, é uma outra forma, né? Não é nem o canabidiol e nem o THC, mas é um outro componente ali e tem boa resposta também. Mas é que nem tu falou, cara, tem muita coisa. Então, tem muita coisa. Aí o problema está na mistura, é isso que eu falo. E às vezes as pessoas que trabalham com isso talvez não estão sabendo lidar, né? Que nem, cara, é complicado. Porque aqui, ó, aqui eles falam em 15 a 26%, né, de CBD. E os teores residuais de THC não podem ultrapassar de 1%, cara. Então tem que ter muito cuidado nessa parte de formulação. E até da onde se compra, né? Então, da onde vem, todo... Cara, eu acho um pouco complicado do jeito que é colocado isso tudo, né? Muita gente questiona a origem do nacional, né? Prefere buscar os importados ainda até hoje por causa disso também. O fato é que tem que ter um controle de qualidade muito bom que aqui no Brasil... e tem que ser muito responsável na hora de se utilizar para ter certeza que tu estás fazendo uma indicação boa, com a dose boa e que o benefício vai ser positivo, né? E que não vai ser alguma coisa só para dizer que está passando alguma coisa, né? Porque também tem a questão de que muita gente passa sem estudar o suficiente e, porque o paciente está fazendo pressão, porque outra paciente, né? Porque assim também, doutor, eu acho assim, ó, como é mais fácil, todo mundo busca alguma coisa fora. E tá tudo dentro, né, cara? Sim. Eu acho que muita coisa a gente tem dentro da gente, depende da gente, né? O sistema endocannabinoide a gente tem, né? Exato, interno não tem? A gente tem, né? Eu fiquei sabendo disso há poucos dias atrás, eu digo, caraca, por isso então... Essa sensação, e eu até brinco com as pessoas quando eu acabo de fazer meus treinos de corrida e coisas, tô chapado de tanta... E realmente, né, essa sensação de relaxamento, de euforia, a sensibilidade fica mais aflorada. Então tem tudo. E é isso que eu digo. Mas o que é mais fácil, né? Buscar fora, lá no doutor, vou pingar umas gotinhas. E então, cara, as pessoas acabam usando de uma forma errada. E como tudo na vida, cara, assim... Equilíbrio, né? Equilíbrio e a diferença entre o veneno e... Isso, é a dosagem. Né, é a dosagem. E isso serve pra tudo, inclusive pra parte de atividade física que eu não tenho. Não tenho controle algum. Então, eu sempre falo, não se espelhem, eu quero que vocês façam pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, não é para virar uma overdose de endorfina. Uma maratona por dia. Falando em overdose de endorfina, eu gostaria de convidar vocês para passarem lá no nosso site www.overdoseendorfina.com.br
e tá conhecendo lá todos os nossos produtos, todas as peças que a gente tem da parte fitness aí, que são de ótimas qualidades. Melhor camiseta que tem para academia é de vocês, eu não tô Doutor falando Bernardo, ó, a gente não frente, combinou não. nada, a gente não tá na frente, ele já mandou vários feedbacks aí da nossa peça esporte. Tecido é um top, cliente fantástico aí que usa direto, e usa, né, porque também treina bastante aí. O doutor Bernardo faz a lição de casa certinho, ele não tá aqui só para falar pros outros, não, ele faz tudo que eu ele acho que indica, não tem como falar sem fazer. Né? Eu acho que a credibilidade vem daí. Eu sempre falo, né? Pratique o seu discurso. Senão ninguém te leva a sério, cara. Senão isso aí. Exatamente, muito bom. Então aqui a gente já pegou aqui, ó, já matou também, que eu ia te questionar sobre isso, de a gente produzir a própria, né? A gente ter essa produção interna da canabidioide. E com isso, doutor, a gente pode dizer então que o nosso corpo ele é capaz de produzir praticamente quase tudo do que a gente precisa, sem precisar algo externo? Nem tanto, né? A gente sempre precisa de coisas externas, né? Principalmente de aminoácidos não essenciais, por exemplo. O que quer dizer isso? São aminoácidos que o teu corpo não consegue produzir. Então isso daí tem que vir de fora, tem que vir da alimentação, da suplementação, de coisa assim. Né? Então tu precisa sempre de coisas externas, né? Mas eu digo assim, esse externo, eu consigo na alimentação, por exemplo, nas coisas, ou eu preciso de porque a gente estava conversando um pouquinho antes ali, a gente entrou num assunto, eu preciso de algum farmaco, alguma coisa produzida, porque nem sempre o corpo consegue realmente chegar no nível que ele precisa de algum determinado substância, por exemplo? Bom, aí a gente pode falar de temas diferentes, eu acho. Acho que tu está querendo falar da parte hormonal, é isso ou não? Porque na verdade assim, né, se... que nem a canabinoide, né? Que eu jamais imaginei que a gente produzia, certo? Eu consigo ter todos os resultados que eu preciso, tudo que o meu corpo precisa para ter uma alta performance realmente, só extraindo da alimentação, do que a gente conversou, lembra que a gente conversou de produtos orgânicos, que hoje, aí você comentou que nem comendo organicamente correto eu não consigo chegar hoje em dia, cara, o nosso solo já não tem mais a mesma riqueza que ele já teve um dia. Tá? Então, monocultura, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso, cara, vai acabando com o solo um pouco. Né? Então, uma banana de hoje não é a mesma banana de 500 anos atrás. Então, hoje em dia é difícil tu conseguir todas as tuas vitaminas, todos os teus minerais, todos os teus antioxidantes, tudo a partir da alimentação. E hoje a gente sabe que mesmo com uma alimentação saudável, orgânica, daquele cara que tenta comer certinho, sabe? Muitas vezes esse cara não vai conseguir tudo a partir da alimentação. Então, às vezes, suplementar é uma necessidade, né? Principalmente com o tempo. Por quê? Porque com o tempo o teu organismo vai começando a absorver pior então, também. Entendi. Né? Então vai se somando tudo, né? O solo já não é o mesmo, o alimento não é o mesmo, o teu organismo vai diminuindo a capacidade de absorção. Então tudo isso daí em conjunto leva... meio que é quase uma necessidade de a gente suplementar muitas coisas. Só que também não é legal suplementar ao léu, né? É legal a gente fazer uma análise, ver o que o teu corpo tem, o que ele não tem, o que ele está precisando, o que pode ser otimizado, o que já está ótimo, né? Então tudo para não deixar o corpo também preguiçoso, né? Exatamente. E preguiçoso, né? Porque a partir do momento que você começa a colocar o que ele ainda produz, ele pensa, opa, eu posso parar de produzir, me corrija se eu estiver errado. Isso acontece, né? Isso acontece. Então, por isso que aí entra o Dr. Bernardo na jogada e realmente para mexer as pecinhas eu que acho precisam. Que tem que ser muito pontual, assim, né? Hoje em dia, Mas é isso que eu digo. Por isso a diferença, né? De estar realmente buscando um atendimento personalizado e humanizado. E não um atendimento que queira te vender produtos, que queira te colocar um monte de coisa lá que realmente você não está precisando, mas que você é apenas um número para aquele doutor, entende? Porque, cara, é o que mais tem hoje, você é apenas um número, né? Gente com receita pronta lá, vai lá, bota isso aqui, aquilo lá, passa, vai. Então é importante buscar realmente profissionais aí que... Por exemplo, a vitamina D, já ouviu falar, né? Sim. A vitamina D, na verdade, é um hormônio, ela não é uma vitamina.
E para o teu corpo ter uma produção, teu corpo produz a vitamina D, né? E por isso que ela é um hormônio e não uma vitamina. Se fosse só uma vitamina, teu corpo não produziria, viria a partir da alimentação. Então ela é um hormônio que tem assim funções diversas e importantes dentro do teu organismo. Desde regulação do teu intestino, regulação do teu metabolismo ósseo, imunidade, então muita coisa. E como que o teu corpo poderia produzir níveis satisfatórios de vitamina D, vamos supor, tá? Como se vivia lá 500 anos atrás, que tu pegava sol o dia inteiro, né? Hoje, para tu não ter um nível bom de vitamina D, tu precisa ficar no sol entre meio-dia e 1 hora, a pino, sem protetor solar e praticamente só de calção. Quem é que consegue fazer isso hoje? Né? E esse horário? Primeiro que, ninguém quase tem tempo de fazer isso, né? Segundo que teria que ser todos os dias. Entendi. Né? Terceiro, tu vai no sol e daí nem fala que não pode usar protetor solar, não pode ir pro sol sem protetor solar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cara, sim, não consegue mais produzir. Não produz. Então suplementar às vezes é uma necessidade. Entendi. Né? Ou então tu vai ficar com níveis baixos de um hormônio que é fundamental para a produção de vários outros também, de várias outras funções. Maravilha, cara. Muito legal. E já que a gente entrou aí nessa parte de hormônio, vamos falar um pouco de testosterona. Falou hormônio. A galera já vem. Não, e eu li algo muito interessante no perfil de vocês. Eles têm um perfil super bacana da clínica também, Clínica Hábitos no Instagram, com muita informação lá. Acompanhem. Galera, hoje a informação aí tem, e é de graça a reviria, tá? Então, eles têm um conteúdo fantástico lá, muito bom também, acompanhem. A gente vai deixar depois também o Instagram do Dr. Bernardo, também acompanhem, porque ele tá lá também, sempre trazendo muita informação bacana aí pra gente, tá? E aí esses dias eu li sobre a texto, e eu nem sabia, porque existe 2 tipos de texto, ou talvez até mais, mas eu li ali que você estava falando especificamente de 2, né? 2 tipos de testosterona, e eu vi que uma testosterona baixa não quer dizer... Porque quando fala em testosterona, todo mundo já pensa em virilidade, né, cara? Então, tipo assim, isso é uma coisa libido baixo, libido alto. Tipo, já pensa nisso, é a primeira coisa. sabe que a libido é uma série de coisas que interferem, né? Exatamente. O cara pensa, minha testa tá baixa, né? Sabe? Então, eu queria que falasse um pouco pra gente sobre isso, explicasse um pouco esses 2 tipos de texto. Para mim, eu vejo como uma oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, que é um tabu, que é, né, muita Exato. gente tem uma visão muito errada sobre isso. Assim, muito distorcida. Primeiro que falou em testosterona é aquilo que tu falou ali. O cara pensa em 2 coisas, é massa muscular e é libido. Ponto, é sexo e libido. E não é assim, cara. Teu corpo, onde ele tem mais receptor de testosterona é no teu coração. Segundo, no cérebro. Sabia disso? Não. Então, cara, já começa por aí, né? E falando um pouquinho mais de testosterona, então, doença cardiovascular, degeneração do sistema nervoso central, saúde músculo-esquelética, então tem inúmeros benefícios. E libido e saúde sexual também faz parte, né? Mas não é só, né? Libido é uma coisa multifatorial, então tem 1000 coisas que podem interferir nisso daí. Falando especificamente daqueles tipos de testosterona que tu falou ali, né? Quando a gente faz um exame de testosterona no sangue, a gente pede testosterona total, vamos supor, tá? Essa testosterona total, na verdade, ela significa 3 frações que a gente está observando ali. Uma é a testosterona livre, que essa é importante, essa é a que age, né? Essa é a que vai na célula e faz o que tem que fazer. As outras 2 formas são ligadas a proteínas que funcionam como se fosse o Uber, o táxi da testosterona. É a que leva a testosterona da onde ela é produzida, né, no testículo, aonde ela vai agir. E daí existem 2 proteínas. Uma é a albumina. Essa proteína, quando ela chega onde a testosterona tem que agir, ela solta e deixa a testosterona agir. Então é uma testosterona útil, vamos supor. Já a outra, que é ligada ao SHBG, é uma sigla, SHBG, essa se liga à testosterona, cara, e não solta por nada. Então essa é inútil, vamos supor. Não tem como o teu corpo utilizar aquela testosterona. Então tem gente que tem uma testosterona total muito alta, vamos supor, de 1000, né? Mas tem um SHBG muito alto. Muito alto junto, igual vai a nada. Sobrar pouco a livre. Então não adianta.
E tem gente que tem uma testosterona baixa, total, vamos supor, mas tem um SHBG muito baixo. Vai sobrar mais livre. Às vezes ter uma testosterona de 400, 500 pode ser melhor do que ter uma de 800, dependendo do valor da SHBG. Então, mais ou menos isso. A gente tem que fazer uma análise bem completa para ver se pode ter alguma deficiência ou não. E isso pode ir alterando, vai alterando. Total. São ciclos totalmente que se alteram durante os meses, durante dias e... Dependendo de como está o teu estilo de vida, tua carga de estresse, o teu sono, quais são os principais fatores que influenciam na tua produção endógena de testosterona, né? Então é o teu sono, se tu faz atividade física de força ou não e a tua alimentação. Então isso daí, cara, e tabagismo, né? Tabagismo influencia muito também. Álcool, né? Todas essas, toda essa parte. Essa parte negativa da alimentação, né? Fast food, junk, tudo isso daí influencia muito. Mas basicamente tu ter um sono de qualidade, tu fazer atividade física de força, que daí é musculação mesmo, né? E tu ter uma alimentação saudável são as 3 coisas que tu pode fazer melhor para produzir a tua produção de testosterona endógena ser otimizada. Então é mais ou menos isso daí. Ótimo. Tem gente que não faz nada disso, chega aqui com uma testosterona baixa e quer reposição. Né? Eu não acho legal, eu acho primeiro a gente fazer esse dever de casa. Sim, né? Porque aí entra aquele fator que a gente conversou ali também. Exatamente. Né? Daqui a pouco o corpo não ficar preguiçoso e não produzir mais, porque o cara tá colocando, então não precisa. E assim, daí, cara, vamos supor que tu chegou, tu não faz nada certo e tu tem uma testo baixa e tu quer reposição. Daí eu falo, pô, calma, não é o momento ainda. Vamos corrigir o resto da tua vida, diminuir a obesidade, começar a dormir melhor, se alimentar melhor, fazer atividade física, beleza. E vamos ver como que o teu corpo reage. Tem gente que reage muito bem, cara, que a testosterona aumenta, que o cara se sente melhor e tal. E nem precisa da reposição. E tem gente que começa a fazer tudo certo e realmente chegou numa fase que o cara não está conseguindo mais produzir. Daí a gente pode começar. Maravilha, explicadíssimo. Muito bom. Ótimo. Eu queria saber, que com certeza vai listar toda essa parte aí que você falou, porque a gente entra, hoje o que a gente mais vê é as pessoas com imunidade baixa, né? Por isso que tudo quanto é vírus, bactéria, todo mundo pega, passa mal pra caramba e tal, porque realmente a imunidade tá lá embaixo. Eu percebo isso muito em mim e falando agora de mim, eu sei certinho, eu sou um cara muito presente, muito consciente, assim, com o meu corpo, com as coisas que eu sinto, sabe? Autoperceptivo. Muito, assim. Então, eu sempre busco saber de onde é que veio, o porquê. E sempre que eu ficava resfriado e tal, durante anos eu sempre tive muito problema com resfriado, ficava resfriado direto e tal, isso tudo antes de eu começar a me tornar mais ativo. E se tinha uma coisa que me incomodava, era essa parte do resfriado. Eu vivia com coriza, eu vivia resfriado, eu digo, cara, aqui... Então isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. E a partir do momento que eu comecei a fazer mais atividade física, eu comecei a ficar mais resistente para esse tipo de coisa. E agora, com a maturidade que eu tô e com essa percepção toda que eu tô, eu já sei certinho qual é o fator principal para minha imunidade se manter alta. Para mim não resfriar, para mim coisa. E para mim é o sono. Cara, eu perder 2, 3 noites de sono é batata. Eu tinha certeza que tu ia falar uma de duas. Ou era o sono ou era o sol. Cara, não. É o sono. Pra mim é o sono, porque só se tem eu pego. Cara, é o sono. Eu perco 2 noites, eu tenho certeza que na terceira aí pode até ter virado um efeito também, né? Um efeito placebo aí, sei lá. Não, mas é fundamental. Mas cara, é batata. Na terceira começa a coriza. Na terceira noite de sono mal dormida começa a coriza. E por isso que o sono é uma das raízes de todos os problemas, né? Então o sono tá ali, cara. O sono tem que ser respeitado. O teu corpo precisa de uma noite de sono adequado. Né? É onde ocorre toda a limpeza do teu metabolismo, todo aquele estresse oxidativo, aqueles metabólitos indesejados que geram, isso daí acontece no metabolismo. É durante o sono que a gente limpa isso tudo daí, né? Então boa parte das detoxificações acontecem durante o sono também.
Então... E para manter a imunidade alta, então seria o quê? Como você falou das duas coisas, né? Eu já sabia que eram... Seria essa parte de vitamina D. A vitamina D é fundamental. Fundamental. E o sono, tem mais alguma que... Cara, eu acho que é tudo, assim, é né? Tudo, né? Mas as principais... É juntando ali, cara, um sono de qualidade, né? Bons níveis de vitamina D. Mas não só a vitamina D, existem outros micronutrientes que são muito importantes pro sistema imunológico em si, né? Uhum. Zinco, selênio, ferro, tudo isso daí é muito necessário. Não adianta focar, a vitamina D é muito importante, não adianta focar só nela. Não adianta só dormir, né? Mas é um conjunto, e assim, cara, sistema imunológico é muito complexo, né? Porque tu falou agora de um exemplo de funcionar um pouquinho menos do que do desejado, né? Tu está suscetível a infecções, por exemplo, mas ele também pode estar regulado para cima, né? Tá atacando o teu corpo inteiro, o tempo inteiro, fazendo as doenças autoimunes que a gente fala, né? Então atacando a tua tireoide, atacando tuas articulações, atacando o teu endotélio, que daí é onde aparecem as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Então o sistema imunológico ele tem que estar ali, cara, numa faixa estreita, ele tem que estar funcionando bem, ele não pode funcionar pouco, né? Senão fica suscetível a infecções, e ele não pode estar hiperestimulado, senão ele vai começar a atacar o teu corpo. Então a gente tem que fazer o balanceamento do sistema imunológico, e é basicamente isso, é dormir bem, ter bons níveis de vitamina D, entregar todos os micronutrientes que as reações imunológicas demandam e, não entregar. O que acontece? Muita autoimunidade, muita disrupção do sistema imunológico começa no nosso intestino, né? E o que lesa o nosso intestino? É o que a gente come, né? Então a alimentação é fundamental também, né? Ótimo. Muito bom. Sabemos, eu gostaria de ver isso aqui agora com você, é o seguinte. Sabemos que o corpo sabe como sobreviver por conta própria, certo? Ele já sabe, a gente já nasce meio que ele sobrevivendo, não estou falando vivendo, mas ele sobrevive por conta própria, né? E cabe a nós ensiná-lo a viver uma melhor versão, né? O seu máximo, que eu acho que é o que a gente busca. Não sei se a maioria, porque hoje a gente vê realmente as pessoas, cara, né, muito desacreditadas assim, vivendo de qualquer forma mesmo e realmente sobrevivendo. É um corpo que realmente está sobrevivendo, está aprendendo a sobreviver sozinho. As pessoas mais conscientes, né, que buscam viver que buscam realmente, né? A medicina funcional tenta te entregar isso. Ela vai te entregar esse ápice. Tipo, vai fazer você chegar nesse ápice. Ela busca isso, mas de novo, é um trabalho em equipe. É você que vai. Tipo, não adianta eu te dar o melhor suplemento, eu te fazer o melhor soro, eu te fazer a reposição hormonal mais moderna e eficiente que exista. Cara, se tem uma frase que se chama assim em inglês, mas que eu uso muito, é back to basics. É de volta ao básico. O básico tem que ser feito, cara. Então tu tem que fazer um bom sono, tu tem que ter um bom sono, tu tem que se alimentar bem, tu tem que fazer atividade física, tu tem que tentar modular a tua resposta ao estresse e tu tem que ter boas relações, né? Boas relações é uma coisa também que muita gente menospreza. Sim. Né? Tem gente vivendo relação só para viver relação. Sim, né? Só para dizer que tem uma relação. E eu não digo só de marido e mulher. Não, relação em geral mesmo. Em geral. Sim. Se tu for ver os lugares onde se vive mais, né? Mediterrâneo, por exemplo, ou então, sei lá, Okinawa, esses lugares as pessoas têm um senso de pertencimento de uma comunidade que é uma coisa que não se tem na sociedade moderna. Entendi. Por aqui. Então, eles se sentem importantes, eles têm boas relações, eles sabem o nome de todo mundo, ele tem certeza que ele vai fazer falta naquilo dali. E isso, de certa forma, é um estímulo para ele. Então, ele tem relações fortalecidas, né? E isso é fundamental para a manutenção da saúde também. E cara. O amor, né, cara? Porque isso aí entra a parte do amor, como você falou, e não estamos falando de marido e mulher, mas o amor como um todo, né? Como próximo, como olhar. Cara, é realmente a maior cura, é o maior benefício que uma pessoa força pode motriz ter. Que tem. É isso aí. É isso. Fantástico. Muito Sensacional. bom. Muito legal.
E agora, doutor Bernardo, eu queria te perguntar, porque a gente sabe que hoje não, né, não é uma grande maioria que tem acesso, né, a essa medicina funcional, infelizmente, né? Não tem, o que as pessoas que não têm acesso à medicina funcional, eu gostaria que você falasse um pouco o que elas poderiam fazer, tipo assim, que é o que eu te perguntei um pouco antes lá, que é o básico, né? Que é aquilo que a gente falou. Cara, pelo menos durma bem, pelo menos se alimente bem, pelo menos... O que elas podem fazer por elas, né? Já que, tipo assim, pô, eu ainda não tenho condições de estar se consultando com o Dr. Bernardo. Não, infelizmente mesmo, é uma medicina muito cara ainda, né? Não só a medicina, né? Tipo uma consulta cara ou um suplemento caro, mas é tudo caro, né? Se tu for ver hoje, se alimentar bem é muito mais caro do que se alimentar mal. Né? Tu vai no supermercado, tu compra comida ruim por um mês, sim, cara, por 100 pila, né? Sim. E às vezes tu não compra uma janta saudável com esse valor. Então a gente meio que tem que lutar contra tudo e contra todos, realmente. Mas dá para fazer, né? Dá para fazer como tentando fazer o básico, né? Eu acho que sono é fundamental, a alimentação é fundamental e atividade física a gente consegue fazer de graça na rua, de qualquer forma. Então esses 3 daí eu acho que é o básico. Mas infelizmente ainda é uma medicina muito cara, né? E eu espero que um dia isso daí seja mais acessível para todas as pessoas, porque, né, hoje em dia realmente acredito nisso e é pegado, é puxado. Até mesmo suplemento bom, cara, assim, suplemento pode ir do céu ao inferno, né? Então tem isso também, né, cara? Um suplemento bom, um suplemento limpo, um suplemento sem muito aditivo, sem muito adoçante artificial, sem muito químico, é muito mais caro do que um suplemento normal ainda. Então, assim, suplemento normal já é caro. E tu vai pegar um suplemento bom, ainda fica mais caro ainda. Então é sofrido ver isso, assim, sim, sabe? Sim. Tipo... Mas anotaram aí? Não é desculpa ainda, porque ainda tem o básico para se fazer. Antes de qualquer coisa, o básico dá para começar pelo básico. Então comece pelo básico. E vou te falar, o básico é o bolo. O resto é a receita do bolo, né? Então é a cereja do bolo. É a cereja, o resto é a cereja, entendeu? Então é isso. Sono, boa alimentação e atividade física. Overdose de endorfina na veia. Pratiquem. Vamos se movimentar, rapaz. Preste atenção. Maravilha. Eu coloquei aqui, Dr. Bernardo, a gente já está chegando ao final aí. Eu não sei, depois eu vou te deixar em aberto aí se quiser colocar alguma colocação que você acha importante. Mas eu listei aqui um modelo, como se fosse um modelo de vida saudável. Eu vou colocar aqui para as pessoas. Se vocês quiserem anotar, eu acho interessante vocês anotarem isso que eu vou colocar aqui para vocês agora. E depois o Dr. Bernardo pode vir e tá botando a assinatura dele embaixo aí e dizendo que é isso, tá? É um modelo de vida saudável. Colocar seu corpo em movimento. Se colocar em primeiro lugar, você se colocar sempre em primeiro lugar. Confiar nos seus sentimentos e na sua intuição. Confiar no aqui e agora como fonte de renovação. Estejam presentes e conscientes. Praticar a resiliência emocional diariamente, não aceitando ser prisioneiro das velhas mágoas e tropeços da vida. Presta atenção, cara. Isso aqui é um modelo de vida saudável. Tá? Ativar suas crenças fundamentais e colocar seus princípios em ação. Não adianta crer e não agir. Confiar sempre no amor e no crescimento espiritual. Se quisermos saber como eram os nossos hábitos no passado, devemos olhar para o nosso corpo de hoje. Como é que você está hoje? Se quisermos ver como será o nosso corpo no futuro, basta olharmos para os nossos hábitos hoje. É isso. Tá certo? Não tenho que tirar nem pouca. Tá certo? Perfeito. É isso. Entendeu? Anotaram? Se não anotaram, depois vocês voltam à entrevista e anotem.
façam uma anotação e colhem isso num lugar para vocês lerem todos os dias. E é isso, é se respeitar. É estar consciente, estar presente e se respeitar. Se resgatem. Parem de se perder. Tá? Dr. Bernardo, queria que fizesse alguma colocação aí. A colocação fica à vontade. que eu tenho é de agradecimento mesmo, assim, cara. Como eu te falei lá no começo, pô, sou teu fã, né? Por toda a tua história, cara, de verdade, assim, não é só por ser meu amigo, assim, Sim. é de verdade mesmo, assim, cara, porra, um cara que por livre e espontânea vontade tenta influenciar a vida de tanta gente pro bem, trazendo saúde, trazendo coisa boa, né? Porra, cara, nunca vi tu chegar no Instagram ali, cara, e mandar uma mensagem ruim, Sim. né? Sempre rindo, sempre feliz, sempre, pô, tentando trazer alguma coisa legal, dando gargalhada. Sim. Pô, até quando o cara tá mais pra baixo, assim, só ouve a gargalhada ali, já dá uma... O sorriso, Então... o sorriso é de uma forma contagiante que é inacreditável. Cara, vocês não têm noção do poder que tem o sorriso. E lógico que eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho vários fantasmas internos, eu tenho várias brigas internas todos os dias. Então, assim, quando eu entro no Instagram, não é para levar isso, porque vocês já estão cheios disso, todo mundo tem isso, todo mundo vive isso. Então, quando eu entro ali, realmente, eu sei que esse é o meu propósito, levar alegria, alegrar as pessoas, fazer elas se movimentarem. Eu encontrei o meu propósito, entende? Eu sei o que eu vim fazer hoje. Então, foi isso que eu vim fazer, é isso aqui que a gente está fazendo hoje. E eu só tenho que te agradecer isso, cara. E esse teu propósito é muito nítido, dá pra ver em ti, né? E eu falo que eu encontrei ele hoje também pra mim, dentro da medicina funcional, né? Então, que também é totalmente perceptível. Então eu acho que é isso, cara. Quando a gente encontra o nosso propósito, fica muito gostoso de tentar passar isso pros outros. Sim. E eu quero te parabenizar por isso, pelo teu propósito ser tão lindo, né? Por ter conseguido influenciar tantas vidas. Cara, nunca vou esquecer daquela história daquele menino autista, que eu não lembro o nome dele. Sim, o Arthur. Então, cara, pô, são coisas que não tem preço, cara. Isso com certeza. Eu acho que não. Eu sempre falo, a gente nunca toca uma pessoa só, né? Então, tudo que a gente faz, é que nem você falou, né? Tem muito mais gente para julgar, para criticar do que para realmente levantar a bandeirinha, que nem você falou. Mas eu tô só por esse 1% mesmo, que seja 1%, que seja uma pessoa que levante a nossa bandeirinha junto e diga assim, cara, também acho. É isso, sensacional. São essas pessoas que têm que nos motivar, na verdade. Porque essa vai tocar outra, então a gente nunca toca uma só. A gente não precisa saber quantas que a gente está tocando, mas a gente sabe que a gente está tocando. Né? Então, por conta disso também, eu vou pedir para vocês, mais uma vez, né, dê de presente esse episódio aqui para alguém com tanto conhecimento, com essa disponibilidade, com essa oportunidade que o Dr. Bernardo está dando para a gente aqui. Compartilhe esse episódio, né, espalhem, propaguem isso aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente está aqui realmente levando o conhecimento do bem, levando apenas o bem, só coisa boa. Porque, sabe por quê? Porque a gente vive isso, a gente respira isso, e a gente sabe que isso é de verdade, isso que é bom. Então a gente quer o bom para todo mundo. A gente só tá nessa luta aqui, nessa briga, eu só tô aqui todo dia tentando levar coisa boa para vocês, porque, cara, eu quero que vocês vivam isso também. Eu quero todo mundo bem, cara. Não adianta, eu não consigo ficar bem, não consigo ficar feliz tendo alguém triste do meu lado, entende? Então eu sei que hoje todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por alguma coisa, mas, cara, eu quero que vocês passem da melhor forma possível. É o que o Dr. Bernardo falou desde o começo. Estresse todo mundo tem, mas de que forma que você lida com isso, de que forma que você recebe isso. Então tudo que a gente recebe, a gente tem que ter um olhar um pouco mais refinado, porque é para ensinar alguma coisa, é para a gente parar e tipo, opa, isso aqui não, cara, isso aqui não é legal, vou diminuir isso aqui. Sabe? Então todo mundo tá numa luta, todo mundo tem. Vida é constante aprendizado, diferente. Né, cara? Exato. Pô, e às vezes, cara, dá um braço a torcer, né? Porra, rever alguma coisa, nada disso é demérito, nada disso. Cara, a gente tem que ser menos orgulhoso. Exato. E tá mais propenso a aceitar as coisas, assim, sabe, Exato. cara? Eu acho que. Exatamente. Né? Maravilha, Dr. Bernardo. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Overdose de Endorfina, ao Tony Trainer, centro de treinamento, fantástico, tem para adultos,
tem para adolescentes, tem para kids. Um dia vamos fazer um treino lá, cara. O Dr. Bernardo ele fica louco quando eu vou treinar lá. Ô Toninho, a gente tem que... Eu vou dar um jeito de levar esse cara aí para fazer um treino lá com a gente, tá? Ele fica enlouquecido com o teu sem treinamento lá. Passar vergonha lá, né? Não vai passar. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado à Clínica Hábitos. Venham conhecer, as portas estão sempre abertas aqui. Né? O Dr. Bernardo está aqui para receber vocês da melhor forma possível. A clínica é fantástica. Só deixar bem claro que a clínica não é só minha também, tem o meu sócio, que é um cara sensacional também, o Diogo, vale a pena conhecer. Então, legal. Pô... o Dr. Diogo, a gente não teve oportunidade, quando a gente chegou ele já tinha saído, mas senão a gente já ia botar ele aqui também para botar fogo no parquinho com a gente. E, Dr. Bernardo, mais uma vez, muito eu que agradeço, muito agradecido. Com certeza, para caçadores, é um grande peso aí pra gente ter a tua presença, ter a oportunidade de você estar, né, com todo esse conhecimento aí, levando para as pessoas dentro de casa. Eu que agradeço, cara. Pô, pra mim é um privilégio e é uma gratificação mesmo, assim, cara. Muito obrigado mesmo. Fantástico. Família, um beijo do Over e até o próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam. Para ficar bem, para ficar forte, entre em movimento agora. O movimento cura. Isso aí, cara. Pô, sensacional. Demais. Muito obrigado, velho. Que é isso? Obrigado mesmo. Meu Deus, tamo junto.